dentro da cavidade da chapa, mas você também deve preocupar com uma coisa. Será se a serrilha não vai bater nas beiradas ou atrás ou na frente? Você também faz essa regulagem aqui. Então, por isso é necessário você ter duas observações. Se a serrilha está aliada dentro da cava, e se a serrilha, em tempo da costura, ela não está subindo ou pegando no final da chapa ou no começo da chapa. Você vai aprender como fazer essa regulagem daqui a pouquinho. Vamos tirar esse mecanismo e você entenderá melhor. Tiramos. Observe bem. Essa é uma braçadeira. Essa outra é um guia. Uma vez que você quer fazer uma regulagem para que essa serrilha entre dentro da cavidade, é como eu disse antes. Você transporta ela para onde você quiser, uma vez que você bambeando este parafuso, folgando este ou folgando esse outro, você vai locomover a serrilha para onde você quiser, porque, como vemos, a serrilha está aqui, ó, parafusada fixa. Afrouxou esse parafuso, folgou o outro, e você transporta aonde você quiser. Mas você deve prestar bastante atenção que este movimento, para frente e para trás, também é feito neste parafuso desta braçadeira. Logo após você vai estar aprendendo passo a passo. Eu agora quero falar para você desse simples detalhe. Isso é uma laçadeira. A laçadeira, como nós vimos em overlock, ela tem um objetivo: girar em rotação contínua. Pega a linha, solta a linha e dá a formação do ponto, com auxílio do estica-fio e da barra de agulha. Nós vamos retirar essa laçadeira. Por que vamos retirar ela agora? É simples, fácil e você vai conseguir em tempo recorde. Essa laçadeira, ela trabalha justamente nesse eixo, conhecido como eixo inferior da laçadeira. Esse é um eixo da laçadeira. Você observa que ela é lubrificada. Temos aqui a bomba de óleo, né, responsável pela lubrificação, é muito simples. Aqui temos um tubo chamado tubo de conexão, que leva óleo, e aqui temos um registro. Ah, mas ela está jogando muito óleo. Eu quero fechar um pouco o registro. Sentido anti-horário. Você fecha o registro. Sentido horário. Você abre o registro. Para que eu venha colocar essa laçadeira no ponto, é necessário que eu observe um detalhe sério. Será se o eixo da laçadeira, ele não está com folga? Ou ele está justo demais? Como que ele está? Observe isso. A máquina, uma vez girando, macia, você gira essa laçadeira, aqui, está ótima, não tem folga no sentido de rotação da laçadeira. Agora o eixo principal da laçadeira, ele não pode ter folga. Olha como é justo. Mas e se ele der folga? Nós temos aqui dois parafusos nesse anel de encosto. Isso aqui, o nome científico é anel de encosto. Ele vai fixar a engrenagem encostada sobre a bucha, e do outro lado da bucha ele vai sustentar. Ele é um anel de encosto, fixo com os dois parafusos,
E o outro anel de encosto de cá é a própria engrenagem da máquina de costura. Essa engrenagem ela não pode ter folga e nem tampouco trabalhar apertada. Se ela trabalha apertada, o que acontece? Esta máquina trabalhará pesada e supostamente pode vir a travar. Se ela trabalhar a engrenagem, se elas trabalham com muita folga, o que vai acontecer? Você vai ter dificuldade de colocar essa laçadeira no ponto determinado. Porque ela ocupará um determinado tempo, que esse tempo vai tirar o tempo que foi feito na laçadeira. Então aqui nós observamos, vamos bambear este parafuso. Eu já bambeei um, e aqui bambeei outro. Ela ganhou um pequeno movimento. Por que um pequeno movimento? Porque nós temos essa bucha, que ela já encontra-se encostada na engrenagem. E por sua vez, essa engrenagem do eixo horizontal, ela já está interligada na outra engrenagem do eixo vertical, que se encontra aqui, ó, em pé. Então, uma vez ela justa, ainda que eu folgue o parafuso e tiro o anel de encosto, a folga aqui agora ficou pequena. Mas segurança. Vamos pressionar essa engrenagem sentido a bucha. Vamos trazer o anel de encosto em sentido a bucha. Com um dedo eu seguro o anel de encosto, com outro dedo eu firmo o eixo, para que ele não se mova. Aperto só um, certifico-se que agora realmente ela não mais tem folga. Eu venho aqui e aperto definitiva. Pronto. Esse eixo da laçadeira, ele já está apto a receber uma regulagem lá na laçadeira. Está justo e sem folga. Mas para que nós façamos essa regulagem, é necessário nós ver e aprender como nós colocamos a barra de agulha no ponto. Acompanhe. Essa é a famosa barra de agulha. De repente você está trabalhando e essa máquina sai do ponto e começa a quebrar a agulha. Há dois motivos que faz acontecer isso. Quando este parafuso, coloquei a chave sobre ele, este parafuso, quando ele folga, ele é responsável por determinar a altura que deve ficar a barra de agulha. Mais baixa, mais alta, média, ele tem que sustentar a barra de agulha na sua regulagem. Uma vez que ele folga, a tendência é a barra de agulha sair do seu ponto. E como é o ponto? Como todas as retas vêm alguns riscos demarcando o ponto morto inferior de toda a barra de agulha. Essa máquina se encontra no ponto morto inferior. Mas nós vamos agora tirar e colocar ela corretamente. Vamos tirar esse redentor. Tá? Vamos tirar esta agulha. Com o parafuso, juntamente com o parafuso, porque nós precisamos tirar a barra de agulha. Não podemos dar pancada. Nunca se dá pancada em peça. Muitas das vezes usamos certo tipo de força, algum impacto, mas se você observar, é em peças que entram com muita pressão,
É peças que entram super apertada. Mas nós temos que saber aonde batemos, tá? Porque nós não vamos danificar a máquina do cliente. Não é o nosso objetivo. Vamos aprender um pouquinho mais. Vamos liberar agora essa barra de agulha. Soltamos o parafuso. Quando a barra de agulha ela endurece, aqui no pezinho tem rosca, tem a cavidade onde coloca o guia da linha. Então muitas das vezes nós temos dificuldade de levantar ela para ela sair aqui em cima. O que nós fazemos? Colocamos no ponto morto inferior, apertamos o parafuso, esse parafuso, fixando ela, e forçamos aqui a própria máquina a suspender, folgar este parafuso, e aqui está a barra de agulha. Eu quero que você observe com bastante atenção que nós temos 4 piques principal. Depois eu quero explicar por que esses piques que tem na barra de agulha. Ela ensinará você a colocar essa máquina no ponto certo. Aqui nós tiramos o fixador da barra de agulha. É chamado de pino fixador da barra de agulha. É um sistema de uma braçadeira. Pronto. E se essa máquina quebra essa biela? É fácil. Temos esse pino que trabalha no final desse pino fixador da barra, dentro deste guia. Trabalham juntos. Então vamos aprender. Se ela quebra esta biela, ora, você vai soltar apenas este parafuso. Observa. E vai fazer a retirada desta biela. Quebra a biela? Sim, quebra. Mas você sabe como trocar. Tirou a barra de agulha, colocou novamente essa barra de agulha no local, com a biela nova, você consumou o seu trabalho. Mas para isso é necessário você aprender como colocar a barra de agulha no ponto certo. A biela não tem ponto certo, ela tem apenas o lado certo. O lado de uma cavidade mais aberta, ela vai na própria manivela do estica-fio. A parte mais estreita, ela fica com a barra de agulha, o pino fixador da barra de agulha. Então, uma vez nós trocamos, né? Vamos agora montar e ver se realmente vai dar certo. Vamos montar? Vamos. Vamos colocar ela no ponto. Vamos aprender como colocar a barra de agulha. E logo após, colocando a barra de agulha, vamos colocar a laçadeira em tempo harmônico com a barra de agulha. Mas para me colocar a barra de agulha, eu quero que você aprenda como tira a laçadeira dela. É muito fácil e depois montamos em equipe esse mecanismo. Eu quero que você observe este parafuso. Ele é o parafuso que sustenta essa trava. Essa aqui chama trava do aspiral. Por que do aspiral? Tiramos a caixa de bobina e aqui está a bobina. Aqui se faz a regulagem dela, dos pontos da máquina. Colocamos, passamos a linha. E neste parafuso, nós tanto apertamos, como nós folgamos o ponto da máquina. Vai ficar para o finalzinho, logo você vê. Aqui está a laçadeira. Vamos tirar a laçadeira, que eu quero colocar ela com bastante atenção, tirando o parafuso que segura a trava do aspiral. Vamos colocá-lo, ela fora de posição, e depois
nós iremos montar esse mecanismo. Essa trava é outra trava, que é complicada você tirar ela. Ela vem muito justa na carcaça da máquina. Mas você pode fazer uma forcinha que você vai conseguir tirar ela. Bem justa, mas nós conseguimos. Observa que ela tem esse pino que vai travar dentro desta cavidade. Olha aqui. Aqui dentro. Por quê? O centro da laçadeira não vai rodar, ele vai ficar fixo sustentando a caixa da bobina. E quem vai rodar somente a parte externa da laçadeira. Alguns chamam isso de bloco, tá? Mas é a laçadeira. Então, a parte externa roda, mas a parte central, ela é fixa. Então, vamos agora tirar a laçadeira que só é presa em 2 parafusos. Vamos tirar. Aqui está o primeiro parafuso e eu já liberei. E aqui está o segundo parafuso e eu também já liberei. Retiramos. Eu quero que você observe com muita... A linha gira em volta do bloco, do seu aspiral, que é o centro do bloco, e forma o ponto saindo por essa região aberta. Vamos aprender como se monta ela. Agora vamos voltar para a barra de agulha. Mecanismo de barra de agulha. Vamos montar. Paciência. Agora nós vamos abaixar a biela para nós termos certeza que alinhou o furo da biela com o furo do quadrado. E vamos introduzir o pino fixador da barra de agulha. Uma vez que não deu no rumo certo, olha, movimenta a barra de agulha e aqui eu acabo de encaixar o pino que ultrapassou a biela e chegou até o quadrado que trabalha dentro do guia. Agora temos esse movimento liso. Agora vamos colocar a barra de agulha. Introduzo a barra de agulha. Vamos apertar ela um pouquinho para fixar. Descemos. Pronto. Observa. O fixador da barra de agulha está subindo e descendo, mas ela, porém, está neutra, parada. Vamos colocar no ponto? Olha o quanto é fácil. Eu vou descer esse fixador da barra da agulha e vou deixar ele no ponto morto inferior. Observa, a máquina de costura, você tem que prestar atenção quando se faz uma regulagem com a agulha no ponto morto superior ou quando no ponto morto inferior. Isso é muito importante. Agulha, barra do calcador, sempre ponto morto inferior. Descemos para o ponto morto inferior. Aqui se encontra neutro, não sobe, não desce, está fixo. Agora vamos posicionar o parafuso. Aqui eu vou pegar um alicate e eu vou ter condições de girá-la para onde eu quiser. Veja de cá que nós temos 2 furos. Esse furo vai ser introduzido um pequeno parafuso que fixará a agulha. Vamos colocar ele aqui, ó, nessa posição, ó, sentido para dentro. Vamos girá-lo. Pronto. Alinhamos. Agora nós vamos descer a barra de agulha até nós encontrarmos o segundo furo. Observa. Temos a primeira risca, a segunda risca, temos a terceira e a quarta risca. Aonde nós vamos deixar essa risca? Vamos começar de baixo para cima? Primeira, segunda. Essa segunda risca, ela vai ficar rente com essa bucha de bronze amarela. Vamos levantá-la então? Ó.
Pronto. A segunda risca ficou aliada com a bucha de bronze. Vamos apertar a braçadeira, ou seja, o fixador da barra de agulha. Observa, você acabou de regular o mecanismo de barra de agulha. Vamos voltar o parafuso para o local, o guia da linha, e vamos colocar a agulha. Vamos pegar a agulha, vamos pegar o seu parafuso, para que nós possamos fazer uma regulagem. Vamos pegar o seu guia. Esse guia, ele é importante. Esse é o guia. Aqui se passa a linha de costura. Vamos colocar. Ele entra também bem justo. Nós vamos suspender até o furo do guia aliar-se ao furo do parafuso fixador da agulha. Aliamos. Agora vamos colocar o parafuso. É muito fácil. Agulha. Agulha nós temos dois lados. O seu pé é redondo. Porém, pelo pé não se sabe como colocar a agulha em uma máquina. De um lado, nós temos uma agulha lisa. Porém, na ponta, nós temos uma cavidade chamada chanfro. É um nome científico. Chanfro. Esse chanfro, ele tem essa cavidade, não é à toa. Essa cavidade, a laçadeira deverá passar no centro dela. Então, certamente esse lado da agulha ficará do lado da ponta da laçadeira. É só saber aonde está a laçadeira e certamente você saberá como colocar uma agulha. No outro lado da agulha, nós não temos mais uma agulha lisa, e sim uma agulha com uma cavidade, nós chamamos de canaleta. Ela é aberta de fora a fora. Agora, não tem mais detalhe, é apenas essa canaleta. Essa parte lisa, que contém o chanfro na sua ponta, ela vai ficar virada para cá, ó. Essa região é justamente aonde está passando a laçadeira. Vamos fixar a agulha na sua posição correta. Pronto. Colocamos o mecanismo de barra de agulha na ativa, ou seja, está excelente. Mas a agulha trabalha sozinha? Não. Ela trabalha juntamente com a laçadeira. Vamos montar a laçadeira porque faz parte. Mecanismo fácil e simples da laçadeira, vamos fazer agora. E esse mecanismo nós já fizemos, muito fácil. Você já montou a sua máquina. Você vai entender por que a máquina quebra ou pula ponto. Eu vou virar essa máquina para você entender um pouquinho melhor. Vou pegar a laçadeira, esse aqui está a laçadeira, e vou introduzir ela no eixo. Vou pegar a famosa trava de aspiral, que vai sustentar o centro da laçadeira fixo, sem girar. Vamos colocar o parafuso. Pronto. Vamos voltar a levantá-la. E eu quero que você agora aprenda como colocar essa máquina no ponto. Por que nós
determinamos que quando a agulha se encontra no ponto morto inferior, qual o motivo dessa risca? Dela estar com a segunda risca rente à bucha. Você vai aprender agora. Aqui ela se encontra no ponto morto inferior. Essa máquina trabalha no sentido de rotação anti-horário, ou seja, oposto ao movimento do relógio. Então, sempre que você fizer qualquer regulagem e for ter que colocar ela no ponto morto superior ou ponto morto inferior, é necessário que você gira ela no sentido de rotação. O mesmo sentido de trabalho. Se eu, como coloquei ela no ponto morto inferior, neutro, se eu continuar a girar ela no sentido de rotação, a tendência da barra de agulha é subir. E eu vou subir ela até chegar, observa, esse risco de baixo rente à bucha. Vamos ver? Pronto. Colocamos esse risco rente com a bucha. Isso é uma teoria que a fábrica nos ensina. Mas você é obrigado a estar dentro da teoria? Por que essa bucha rente com a risca mais baixa? Te explico já. Você firma o volante para ela não sair da posição, gira o bloco, vamos apertar um pouquinho esse parafuso para ele ficar um pouco fixo, não muito. Se encontra com a risca inferior, a risca mais baixa, se encontra rente com a bucha de bronze. Você observou que a risca mais baixa, agora que eu continuei a girar a minha máquina, na subida, alinhou a risca mais baixa rente com a bucha. E ao mesmo tempo eu girei a laçadeira da máquina e coloquei a ponta da laçadeira no meio do chanfro da agulha. Por isso que existe essa técnica. Ponto morto inferior, eu volto ela um pouquinho, neutro. Observa, a segunda risca já apareceu aqui rente. Agora a segunda risca, a minha laçadeira se encontra afastada. Mas a partir do momento que eu continuar girando ela em posição de rotação original, que é o sentido anti-horário, você há de ver que ela vai subindo, e quando a última risca de baixo alinhar com a bucha, eu paro e vou observar e ver que alinhou-se a risca e a ponta da laçadeira está no centro do chanfro da agulha. Mas eu vou ensinar um segredo só para você. Máquina, quando vai costurar malha, principalmente viscolaicra, que tem elastana, elas é muito original em pular ponto e precisa de uma regulagem muito melindrosa. Então, a partir desse momento, eu ensino para você uma coisa que você vai ficar feliz e alegre em aprender. Você pode tirar a originalidade dessa marca. Quando ela está no ponto morto inferior, eu disse para você que ela está na segunda risca. Você quer fazer uma regulagem original? Então vamos lá. Vamos abaixar a barra de agulha. É considerado 2 milímetros de uma risca na outra. Essa é a medida exata de uma linha a outra. 2 milímetros.
Como ela no ponto morto inferior, ela tem que ficar na segunda risca, eu vou desobedecer a ordem original para me favorecer aquela costura que é tão complicada. Isso já entra a prática de um profissional. Você baixa meio pontinho, ou seja, se um ponto ao outro dá 2 milímetros, você vai abaixar ela no ponto morto inferior mais meio milímetro, como eu já abaixei. Focaliza bem a risca e os meio milímetro. E você vai ver que eu baixei, alterei mais meio milímetro. Por quê? Uma vez eu alterado a barra de agulha um pouquinho mais baixo, agora a agulha já não vai mais pegar no meio do chanfro. Ao contrário, ela vai pegar um pouquinho mais acima. Não é verdade? Sim. Como que você vai fazer? É fácil. Bambear a laçadeira. E você vai colocar, preste atenção, a ponta da laçadeira no meio do chanfro da agulha, independente da altura em que ela está, se ela está no primeiro pique, no terceiro pique ou no quarto pique, independente. Você vai colocar a ponta da laçadeira no meio do chanfro da agulha. Todas as vezes que você fizer isso, como que deve ser feito? Observe, girei minha máquina, desci a minha máquina ao ponto morto inferior, e agora a minha máquina já desceu as 2 linhas e meia necessárias. Só que eu continuando a girar no mesmo sentido de rotação, vejam o que acontece. Agora a minha barra de agulha começa a subir. É justamente nessa hora que você deve colocar a ponta da laçadeira no centro do chanfro. Sempre em que a barra de agulha estiver subindo e nunca descendo. Desceu, ponto morto inferior, começou a subir, para em uma posição que você consiga colocar a laçadeira dentro do chanfro, no meio do chanfro. Faça isso. A laçadeira, nunca esquece,